2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 22. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por a expiação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo e juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e trazei-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei a Tito a Éfeso. Quando vieres, trazer a capa que deixei em Troia, em casa de Cá, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, e isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios. A ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardará-me para o reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Saudai a Prisca e Aquila e a casa de Onésimo. Ernesto ficou comigo, ficou em Corinto, e deixei Trofimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente, Elino e Cláudia, e todos os irmãos te saudam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, e a graça seja convosco. Amém. Vamos repetir o versículo. Glórias a Deus. O versículo 7, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. De novo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Glórias a Deus. É o que Deus vai falar aqui Aleluia. hoje. Glória a Por Deus. intermédio da sua palavra, o Evangelho eterno, a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos falar o que Ele quer expressar. Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Deus vai falar aqui hoje. Aleluia. Vou entregar tudinho aqui hoje. Glórias a Deus. Não vou levar nada para casa. Aleluia. Porque Deus vai falar. Aleluia. Através de sua palavra. Aleluia. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte diante de Deus, enquanto ainda é
tempo. Por quê? Cada um de nós recebeu dons, talento, vocação. Conforme diz a Bíblia, os dons e a vocação Deus dá sem arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Os talentos que Ele entregou na mão de cada um de nós é para que nós venhamos a trabalhar na obra do Senhor, na seara. Ele confiou em nós, por isso Ele nos chamou. Cada um de nós aqui na igreja é isso alguma coisa, e sabe de onde Deus tirou. E se não fosse as misericórdias, a mão de Deus, aonde eu e você estaríamos? Aleluia, glória a Deus. Será que ainda estaríamos na terra dos viventes? Glórias a Deus. Fica de olho aí, produção. A revelação está criando um caminho diferente daquilo que eu jamais imaginei que eu iria falar aqui. Cada um de nós recebeu dons, recebeu talento, recebeu vocação. Deus nos tirou lá do mundo para fazer a sua obra. Cada um de nós sabe o que deve ser feito, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. Glórias a Deus. Cada um de nós sabe muito bem que pela misericórdia de Deus ainda estamos nessa vida, e em gratidão e não por obrigação, em gratidão estamos aqui para testemunhar, para pregar, para louvar, para bendizer o nome do Senhor, para honrar sempre a Jesus, para honrar sempre a Deus, para honrar sempre o Espírito Santo que está dentro de nós. Aleluia. Os imorais não sabem o que é isso. Os mundanos não sabem o que é isso. Os endemoniados não sabem o que é isso. Por isso eles profanam, eles zombam, eles escarnecem, porque o desejo deles é do mundo, é do diabo, é da carne. Mas aqueles que servem a Deus em gratidão pela alma salva, cantam louvores, testemunha e prega o Evangelho. Cada um de nós sabemos que só tem dois caminhos e um a escolher. Se tiver com Deus, com Jesus, vai morar no céu. Se não tiver com Deus, se não tiver com Jesus, vai queimar no inferno. Céus e inferno ainda está em atividade. O que é dele vai subir. Aleluia. E o que é do diabo vai descer. O que é dele vai ter paz. E o que é do diabo vai ser atormentado. E Jesus falou: aonde o fogo nunca apaga, o bicho não morre, e lá no inferno é gritos e ranger de dente para aqueles que não se salvaram. Aleluia, glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Glória a Vou Deus. entregar tudinho aqui hoje. Aleluia. Hoje eu prometo que eu não vou levar nada para casa como nunca levei. O que é para entregar aqui na igreja, eu vou entregar. E diante de Deus, vou estar diante do Criador, com a consciência tranquila, que fiz a minha parte. Este é o tema desta mensagem de hoje. Fiz a minha parte e você deve fazer a tua. Cada um de nós sabe o peso da responsabilidade em conduzir a obra do Senhor, em pregar o Evangelho e em cantar louvores. Cada um de nós sabemos que não podemos falhar quando a responsabilidade é cantar e pregar louvores. Claro que o ser humano tem falha. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas o que eu estou falando é em matéria de pregar. Não se deve ocultar aquilo que está escrito. Não se deve ocultar a
verdade. E o interessante, na época de Jesus, foi a mesma coisa. Tinha os sacerdotes, tinha os levitas, tinha os anciões, aqueles que estavam sempre no templo, cultuando, lendo a Bíblia, falando da parte de Deus, o que estava nas Escrituras, que antes de Jesus vir ao mundo, quando ele veio, ali já estava o Antigo Testamento, que quando Jesus, pela primeira vez, ele entra no templo, ele lê a palavra que está no profeta Isaías, e o próprio Jesus falou: hoje mesmo, se cumpriu essa Escritura. Glórias a Deus. Glória a Deus. Jesus cumpriu tudo aquilo que ele veio para cumprir. Jesus, ele fez a obra de Deus completa, não deixou nada em falta. Glória a Deus. Claro que na profundidade da profundidade, glórias a Deus, nem todos estavam preparados para ouvir. Existia muita coisa que Jesus queria falar. Glória a Deus. E o próprio Jesus falou para os discípulos antes de morrer, ele falou assim: vós não estão preparados ainda para saber o que vós precisam saber, mas o Espírito Santo virá e vos conduzirá e vos ensinará e vos mostrará tudo aquilo que vós precisam saber. Aleluia. E o Espírito Santo, irmão, fez completamente tudo aquilo que Jesus falou. Só que existe muita gente que não quer mais saber dessa verdade. Existe muita gente que está paralisando tudo. Existe muita gente que, se nós não vigiar, quer mandar até em nós aquilo que devemos pregar e aquilo que devemos falar, usando até pretexto de lei de homens. Os servos de Deus, os pastores do altar, as pastoras do altar, os apóstolos, os bispos, os profetas, eles são guiados pelo Espírito Santo, não pelo Espírito do homem. Aleluia. O homem, a justiça humana, não pode determinar o que é revelação de Deus. Só o Espírito Santo determina aquilo que se deve ser falado de acordo com o que está na palavra de Deus. Devemos estar com a consciência tranquila, para quando chegar diante de Deus, abaixar a cabeça e falar: Deus, fiz a minha parte. Quem ouça, porque deixe de ouvir. Mas muitos eram causa rebelde. Aí Deus vai falar: vinde, meu filho, possuí por herança o reino que vos estava aguardando e aquilo que eu prometi. Só que muita gente não vai ter condição de falar diante de Deus: fiz a minha parte. Muita gente até sem graça: Deus, que deu para mim fazer, eu fiz. Muita gente, até escrita aqui na Bíblia, irmão, Jesus já mostrou o futuro. Jesus já havia mostrado o futuro daqueles que disfarçadamente, meu Deus do céu, Aleluia. iam pensar que estariam enganando a Deus, mas a Deus ninguém engana. Glória a Deus. Podemos enganar o homem, podemos enganar a mulher, Aleluia, Jesus. mas a Deus ninguém engana. Verdade. Muitos naquele dia vão dizer assim: Senhor, Glória a Deus. no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós falamos mistério, Aleluia. no teu nome nós fizemos muitas maravilhas, Aleluia. e agora o Senhor nos vai rejeitar? E a Bíblia diz que
Deus vai falar: nunca vos conheci. Glória a Deus. Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Só que muitos vão insistir: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Aí Deus vai repetir de novo: então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Existem pessoas que pensam que escondem as coisas de Deus. Não temos como esconder nada de Deus. Os olhos de Deus tudo vê, tudo sabe, tudo entende. Toda a palavra de Deus está se cumprindo. Tudo. Eu estava falando hoje na minha live ao vivo, glória a Deus, lá nas redes sociais. Eu nunca vi uma pessoa afrontar um filho na frente do pai e o pai não fazer nada. Eu nunca vi uma pessoa afrontar um filho, xingar, mandar para tudo quanto é lugar, chamar o filho de gay, chamar o filho disso, daquilo, outro, e o pai fica assim, ó, vendo o filho sendo massacrado e humilhado. Eu nunca vi isso. A mesma coisa é Deus. O filho dele estava sendo escarnecido, xingado, humilhado, chamado disso e aquilo outro. Deus reagiu. Agora está aí a conta da imoralidade. E as profecias viram uma atrás da outra. E é interessante que nessa profecia ninguém está falando, mas eu vou falar aqui hoje. Naum, capítulo 3, versículo 3. Eu intitulo essa profecia A Poesia dos Mortos Imorais. Vamos ver? Existe muita gente que brinca, irmão. Com Deus não se brinca. Glória a E o Deus. homem semear vai colher. E o que Deus colocar no meu coração daqui para frente, eu vou começar a falar. Glória a Deus. Naum, capítulo 3, versículo 3 diz assim: o cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampeante, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fios de defunto, e tropeçarão nos seus corpos por causa da multidão dos pecados, da muito grandiosa meretriz das mestres da feitiçaria, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Aleluia, glória a Deus. Com Deus não se brinca, irmão. Deus tem que ser respeitado, reverenciado e honrado. A Bíblia diz: os que me honrarem, eu honrarei. Glória a Deus. Aleluia. Lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 ao 33, o versículo 27 diz assim: meu Deus do céu, meu Deus do céu, com Deus não se brinca. Glória a Deus. Vamos ver lá em 2 Reis o que está escrito lá. Glória a Deus. 2 Reis, você tem que procurar na Bíblia. Você nunca pode fazer o que está todo mundo fazendo. Glória a Deus. Porque senão depois pode ser tarde demais para a tua vida. Depois não adianta reclamar. Ninguém me avisou. Você tem a Bíblia hoje para você ler. 2 Reis, capítulo 6, versículo 27 diz assim: glórias a Deus. E disse: se o Senhor te não acode, de onde te acugirei eu? Da ilha ou do lagar? 28 e 29. E disse mais ao rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá-me cá o teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comamos o meu.
Usemos, pois, meu filho, e o cozeremos. Mas disse um ao outro dia: dá cá o teu filho, para que comamos, e escondeu o seu filho. Bora, sabe? Aleluia. Olha o que o pecado faz o ser humano praticar. O pecado faz o ser humano virar canibal. Almoçar o outro. É o que está dizendo aqui a Bíblia, a palavra de Deus. Todos pecaram. Todos cometeram algo que Deus falou que não era para cometer. E com isso o mal lhe sobreveio. Veio a angústia. Veio a fome. Veio a morte. Tudo veio por causa da libertinagem. Por causa dos pecados imorais. E os pastores, e os bispos, e os apóstolos, e os profetas, homens e mulheres conhecendo a verdade, não estavam falando a verdade nos quatro cantos do mundo. Por isso o mal tem percorrido os quatro cantos do mundo. Lamentações de Jeremias diz assim. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 13. Foi por causa dos pecados dos profetas e da maldade dos sacerdotes que derramaram o sangue do justo. Por isso que nós temos que analisar a palavra de Deus. Procurar saber o que podemos e o que não podemos fazer. Aleluia. Em 1 João, capítulo 4, versículo 5, diz assim: do mundo são, por isso falam do mundo. Só que em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Aleluia. Temos que analisar o que a Bíblia diz. Temos que analisar as proibições e as permissões de Deus. Para que vivemos neste mundo e podemos viver em paz. Glória a Deus. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 23, diz assim: que Deus permitiu, Aleluia, o anjo da morte entrar na terra do Egito por causa da arrogância e o pecado de Faraó. glória a Deus. Amós, capítulo Aleluia. 4, versículo 10 em diante, diz que a mesma sentença que vem na época do Egito veio também sobre aquele período, aquele tempo em que Deus levantava Amós. Deus é o mesmo. Aleluia. Ele não mudou. Fiel. A Bíblia diz que tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Deus dá corda, quando Ele puxa, sai da frente. Deus é Aleluia, amor, mas é justiça. glória a Deus. Deus é misericórdia, mas é cobrança. E ao Aleluia, culpado, Ele não vai tirar por inocente. Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser ancião, pode ser mulher, pode ser quem for. Em 1 Samuel, capítulo 5, do 9 ao 12, diz que os homens pegam a arca da aliança, coloca dentro do templo de Dagom. E ali eles começam a zombar, começam a criticar, começam a falar mal de Deus. E fala que aquela estátua aquela imagem de estátua de escultura, aquela imagem idólatra, iria acabar com a arca da aliança. Pelo contrário, a arca da aliança destruiu aquela imagem de escultura. Despedaçou aquela imagem. Aí Deus feriu todos, porque ali era o movimento de Deus. Deus feriu a todos, desde o menor ao